Você sabia que no Brasil, moradores de uma capital inteira acreditam que embaixo das igrejas e ruas coloniais existe uma serpente gigante adormecida e que um dia ela vai acordar? Essa é a lenda da serpente de São Luís, no Maranhão. Diz a história que, quando os primeiros prédios foram erguidos no século XVIII, os escravos escavando os alicerces encontraram algo mole, úmido, escamoso. Um deles jurou ter tocado o corpo de uma serpente do tamanho de um navio, mas o engenheiro da obra mandou selar tudo com pedra e cal. A cidade foi construída por cima, e os séculos passaram. Mas as rachaduras começaram. Casas que afundam, prédios tortos, ruídos de estalos vindos do subsolo e até tremores em noites de lua nova registrados por moradores e pela defesa civil. Os antigos contam que a serpente ainda está viva, mas presa, e que seu corpo está enrolado debaixo do centro histórico, a cabeça debaixo da Igreja do Carmo, a cauda sobre o Palácio dos Leões, sede do governo. Um dia, dizem, ela vai despertar, e quando abrir a boca, as águas vão invadir São Luís, e a cidade vai desaparecer. Um padre antigo chegou a escrever em diário: a cidade repousa sobre pecado e maldição, e a besta sob nós sonha com o fim. Em 2018, rachaduras misteriosas apareceram em 3 prédios históricos. O som vinha de baixo, mas quando investigaram com geofone, os técnicos disseram que não havia nada ali, somente eco. Hoje, muitos evitam andar sozinhos à noite no Centro Velho, porque dizem que, em certos becos, você ouve algo respirando debaixo das pedras. Algo lento, constante, feroz. Então, se um dia você visitar São Luís e perceber que o chão está levemente trêmulo, não diga nada, não grite, porque dizem que a serpente está viva e ela ouve pelo silêncio. Você sabia que no Brasil milhares de pessoas acreditaram que um bebê nasceu com rabo, chifres, dentes e que fugiu pela maternidade correndo como um animal? Isso foi em São Paulo, no ano de 1975, e saiu na capa de um dos jornais mais lidos do país da época, Folha da Tarde. A notícia dizia assim: nasce o bebê diabo em São Bernardo do Campo. Segundo o jornal, a criança teria nascido com olhos vermelhos, pele escura e dentes afiados. A enfermeira desmaiou ao vê-lo. A mãe se recusava a tocá-lo. E o bebê falava. Dizia: eu vou matar. Relatos anônimos diziam que o bebê fugiu correndo da maternidade, rasgando a cortina com as garras, e que subiu pelas paredes. Outros diziam que ele apareceu em um supermercado, pulou no colo de uma mulher e sussurrou no ouvido dela: sua hora vai chegar. A história se espalhou por todo o estado. Filas se formaram na frente da Santa Casa. Pessoas acendiam velas. Religiosos diziam que era o sinal do fim dos tempos. Mas o hospital negava. Ninguém tinha nomes. Nenhum médico confirmou. A Folha se recusava a revelar a fonte. Mesmo assim, ninguém parava de falar disso. E o mais estranho, nunca mais se falou da jornalista que escreveu a matéria. Nenhuma entrevista, nenhuma explicação. A matéria original desapareceu dos arquivos por décadas. Então, se um dia você ouvir passos correndo à noite e um sussurro perto do seu ouvido, não olhe para trás, porque dizem que o bebê diabo cresceu e agora ele anda como um homem. Você sabia que no Brasil moradores passaram noites inteiras trancados em casa porque uma criatura com olhos vermelhos e capa preta estava sendo vista voando pelos telhados? Esse é o caso do Homem Voador de Botucatu. Isso aconteceu na década de 1980. Em uma cidade do interior, aparições começaram a perturbar os moradores do bairro Lava Pés. Eles diziam ver, sempre à noite, um homem encapuzado, com olhos brilhantes e asas pretas, voando em círculos sobre as casas. Alguns diziam que ele pousava nos telhados, outros que ele andava pelas paredes e sumia assim que era visto. As crianças pararam de ir à escola. Famílias começaram a dormir juntas, trancas triplas, luzes acesas e preces em voz alta. A polícia foi chamada várias vezes. Chegaram a montar campana na região. Nada foi encontrado, mas os relatos continuavam, sempre iguais. Um grupo de jovens disse que o viu de perto, descrito como um homem muito alto, de capa preta e um sorriso que não combinava com o rosto. Parecia pregado na cara dele, disse um deles. Relatos aumentaram tanto que jornais regionais cobriram o caso, mas logo depois
Silêncio. A polícia arquivou, chamou de invenção popular. Mas os moradores não esqueceram. Até hoje, há quem diga que ele aparece em noites sem lua, fazendo um som baixo como asas raspando no telhado. E que se você olhar para cima, pode ver algo parado no alto de um poste, observando, sem rosto, sem sombra. Então, se algum dia você estiver em Botucatu e ouvir batidas no telhado por volta das 3 horas, não abra a janela, porque dizem que ele não voa mais. Agora ele anda e espera alguém chamar. Você sabia que uma das histórias de assombração mais famosas do Brasil aconteceu em 1962, no interior do Rio Grande do Sul? Essa é a lenda da Casa Assombrada de Caiçara. Naquele ano, uma família se mudou para uma casa antiga e logo nos primeiros dias, fenômenos bizarros começaram. Objetos se moviam sozinhos, mesmo quando ninguém estava por perto. Pedras caíam dentro dos cômodos, vindas de lugar nenhum, apesar do telhado fechado. À noite, vozes estranhas ecoavam pelos corredores, chamando os moradores pelo nome. O pior aconteceu com a filha mais nova. A criança passou a falar em línguas que ninguém conhecia, demonstrando uma força impossível para seu corpo pequeno. Os vizinhos relataram que ela precisava de 3 adultos para contê-la. Padres foram chamados e realizaram rituais de exorcismo. Mas mesmo após dias de orações, os fenômenos não cessaram. A situação ficou insuportável. A família abandonou a casa, que acabou sendo demolida pouco tempo depois. Mas até hoje, moradores dizem que o terreno permanece amaldiçoado. Quem passa por lá relata ver sombras se movendo sozinhas, ouvir vozes que não vêm de lugar algum e sentir um frio repentino que paralisa o corpo. Alguns estudiosos chegaram a comparar o caso de Caiçara com os mesmos fenômenos retratados no filme Invocação do Mal. Se um dia você visitar Caiçara e alguém apontar para um terreno vazio dizendo "Ali era a casa", não fique parado olhando por muito tempo, porque dizem que o que foi invocado naquela noite de 1962 ainda está lá.